Não existe muito do que se questionar sobre a brilhante temporada que Giannis Antetokounmpo teve na liga. Eleito MVP com 24 anos, ele mostrou o quanto pode ser dominante fisicamente e liderou o Bucks para vencer 60 jogos no primeiro ano da era Mike Budenholzer. Nessa última temporada, o grego se colocou entre os principais nomes da NBA, mas o que mais assusta foi uma declaração dele mesmo em julho, dizendo que havia atingido somente 60% do seu potencial. Se ele estiver correto, a liga vai ter um dono nos próximos anos. Apesar de jogar tão bem, ele ainda não foi capaz de levar o Bucks ao título, coisa que não acontece desde 1971. É normal perder para o Kawhi Leonard e para o Raptors nas finais de conferência, mas mais do que a derrota, o time canadense mostrou a fórmula para parar o grego, e que certamente as outras equipes vão se alimentar disso nessa temporada. Perder faz parte, é um processo de aprendizado. Foi assim com LeBron, ficando de fora das finais entre 2008 a 2010. Ele então foi para Miami, juntou-se, é verdade, com outras estrelas, mas também melhorou seu jogo e aí foi campeão. E isso pode acontecer perfeitamente com o grego, em Milwaukee ou também em outro lugar. Então o que o Antetokounmpo precisa fazer para passar do status de MVP e se tornar campeão? É preciso pensar que alguns ajustes são necessários para que ele suba esse degrau. Defensivamente falando, não tem muito o que se melhorar. Ele lutou com o Rudy Gobert pelo prêmio de melhor defensor em 2018 e 2019 e já deu várias demonstrações do quanto pode ser dominante marcando os adversários. Suas poucas deficiências estão do outro lado da quadra, no ataque. Vamos falar de duas propostas para que ele melhore o seu jogo. A primeira é o arremesso. É inegável que se Giannis arremessasse de longa distância, tornaria o ataque do Bucks muito mais imprevisível. E essa é uma lacuna do seu jogo que ele já percebeu e vem tentando melhorar. A gente nota que nem sempre as porcentagens são tão indicativas de crescimento quanto as tentativas. Mas o que isso quer dizer? O jogador decide que ele vai acrescentar um tiro de 3 pontos ao seu jogo. No primeiro ano dele fazendo isso, ele pode ficar meio receoso às vezes, sem confiança de tentar arremessar toda hora. Mas não foi o caso de Antetokounmpo. Mesmo ele errando a maioria dos arremessos que tentava, ele não parava. Foram mais de 200 arremessos de 3 pontos pela primeira vez na sua carreira. E apesar de somente 25% de aproveitamento, ele tentou 3,7 arremessos por jogo. E o bom é que ele tem um técnico que é favorável a esse estilo de jogo. Budenholzer adora jogadores que arremessam. A gente pega como exemplo a evolução que Brook Lopes teve nessa temporada. Pegando como comparação, alguns dos mais importantes arremessos da carreira de LeBron James vieram de fora. Com o Antetokounmpo tendo a capacidade de pontuar de qualquer lugar da quadra, torna o Bucks, principalmente em séries de playoffs contra os melhores rivais, muito mais perigoso. E o segundo ponto é melhorar um pouco mais a sua visão de jogo. Comparando mais uma vez com o LeBron, que é o grande jogador desse século, ele chegou em várias finais consecutivas também porque era um ótimo passador. Inclusive, muitas vezes era criticado por resolver passar a bola em momentos decisivos, ao invés dele mesmo resolver o negócio. Mas o ponto é que se o Antetokounmpo conseguir melhorar ainda mais a sua visão de jogo e a construção das jogadas, o que ele já vem fazendo pelo Bucks nos últimos anos, ele pode dar esse salto. Ele não precisa se tornar o LeBron James com média de 7, 8 assistências por noite. O Kawhi foi campeão nesse ano sem ser um grande playmaker, mas ele também sabia arremessar. Mas essa melhoria em uns aspectos específicos do seu jogo podem fazer uma diferença crítica, se tratando de um dos melhores jogadores do mundo. Enfim, o crescimento que Giannis Antetokounmpo vem tendo ao longo das temporadas é assustador. Vamos ver até onde vai o seu teto. O caminho para elevar o seu jogo passa por aí, e se depender do grego, a liga vai ter um forte nome na disputa de título para os próximos anos.